Boa tarde, galera. Aqui quem está falando com vocês é o professor Manuel. A gente agora vai para a nossa aula de História, tá certo? Nós vamos aqui discutir duas civilizações diferentes, porém com características muito semelhantes, tá certo? A primeira delas que nós vamos discutir são as civilizações mesopotâmicas, certo? Mais precisamente os sumérios e a civilização egípcia, tá certo? Vamos começar aqui pela civilização suméria, tá certo? Que teve uma ocupação aproximadamente de 8.000 anos atrás, certo? Na região da Mesopotâmia, aproximadamente ali perto do Iraque, tá certo? O que essas civilizações elas podem ter em comum, que a gente pode colocar? São civilizações que se formaram perto de rios, tá certo? Os rios, eles propiciaram que essas civilizações elas se desenvolvessem, tá certo? E assim se tornassem grandes civilizações, certo? O que nós podemos destacar aqui, primeiramente, dos sumérios, tá certo? Eles foram responsáveis por desenvolver a escrita mais antiga, tá certo? A escrita cuneiforme. É uma escrita em que ela é talhada, tá certo? Em tabletes de argila, certo? É mais ou menos como se você fizesse desenhos na sua argila, tá certo? É mais ou menos essa a ideia. Ela foi primeiramente utilizada para representar, na maioria das vezes, produtos, animais e trocas, tá certo? Para você ter uma noção da quantidade de animais que você possui, tá certo? Quantos produtos você comprou, quantos produtos você vendeu, quantos produtos você fabricou, tá certo? Com quem você trocou, o que você trocou, beleza? Então, essa é a primeira fase de uma escrita. Você pode perceber que a escrita ela vai evoluir, tá certo? Ao longo do tempo. Ela não vai se iniciar de uma forma como nós conhecemos hoje, com uma série de palavras, com sentidos, com ideias já formuladas. Beleza? Continuando, aqui a explicação, certo? Como são marcações de argila. Nós vamos ter três fases principais, certo? Dentro da escrita cuneiforme. A primeira é a pictográfica, tá certo? Em que dentro desses painéis de argila nós apenas vamos colocar os elementos da natureza. Vamos colocar os animais, as árvores, o espaço, certo? Nós vamos apenas fazer representações muito simples, tá certo? Embora já seja um tipo de escrita, não é uma escrita tão desenvolvida assim, tá certo? A escrita, do mesmo jeito que a oralidade, a fala, ela precisou ser desenvolvida para treinar as comunicações interpessoais, as comunicações entre as pessoas, tá certo? E como forma de registro também para essa época. Beleza? A segunda fase, depois da pictográfica, nós vamos ter a ideográfica. O que vai ter nessa fase? Agora as palavras e os desenhos eles vão transmitir ideias, tá certo? Vão ter pensamentos concretos, vão ter ações dentro das palavras que ali estão listadas, tá certo? Não necessariamente palavras, cada ideograma vai ser uma palavra, mas cada ideograma pode ser uma ideia. Beleza? E a última, que vai ter a característica de fonética, certo? Agora nós vamos desenvolver sons para as palavras, tá certo? É mais ou menos como se você tentasse colocar sílabas de palavras, certo? Cada desenho vai ter a ideia de um som e através desse som nós vamos formar as palavras, certo? Nós vamos agora falar um pouquinho dessa religião, tá certo? É uma religião que nós vamos chamar de politeísta. Por que é uma religião politeísta? Porque eles vão ter crença em vários deuses, tá certo? Não vai ser um deus predominante, eles vão ter vários deuses e na maioria das vezes esses deuses eles vão ser em relações aos elementos da natureza, tá certo? O científico deles vai ser também desenvolvido em certas partes, tá certo? Que a gente vai acompanhar um pouco mais para frente. Esse aqui é um resumo mais sobre a região da civilização sumérica, tá certo? Da região da Mesopotâmia. Só para finalizar aqui que no diz religião, tanto os sumérios quanto os egípcios, eles tinham formações de uma coisa que os sumérios vão chamar de zigurates, tá certo? Que são templos que vão servir como templos religiosos, tá certo? Para os seus rituais. E os egípcios eles vão ter as pirâmides que servem para algo completamente diferente, embora sejam muito parecidos, tá certo? Dando continuidade aqui para os egípcios, tá certo? A ocupação deles vai ser no norte da África, tá certo? Mais ali perto em torno do rio Nilo, beleza?
A escrita deles vai ser a escrita do hieroglifo, tá certo? Vai ser bem mais desenvolvida que a sumérica, com cerca de 7.000 símbolos, tá certo? Desenvolvendo para tudo que você puder imaginar, tá certo? Para palavras, para ações, para gestos, para pensamentos, tá certo? E cerca de 20 ideogramas, como uma curiosidade, que servem para sons, tá certo? Ideogramas de sons. Diferente dos sumérios, tá certo? A escrita aqui dos egípcios, ela é uma escrita elitizada. São poucas pessoas que têm o acesso e o conhecimento da escrita. É mais restrito aos governantes, certo? Os faraós e a sua família, os sacerdotes, que é a parte religiosa, e os escribas, que eram responsáveis por fazer as contabilidades, as escrituras e a própria marcação da história, tá certo? Então vale lembrar que aqui é uma escrita elitizada, poucos têm acesso. A religião deles, tá certo? Mais uma vez, também é politeísta, baseada em elementos e animais. Eles gostavam muito de misturar seres antropomórficos, certo? Que são seres com parte humana e de outros animais, tá certo? E personificações de elementos da natureza, como o sol, como a fertilidade, beleza? Continuando, é uma civilização essencialmente também agrícola, tá certo? Por isso se formou perto do rio Nilo, se aproveitando das épocas de cheia e das épocas de baixa desse rio, se desenvolveram e criaram uma civilização muito poderosa, tá certo? Vale lembrar aqui também, puxando o gancho da religião, eles acreditavam no vida após morte, tá certo? Eles acreditavam que depois que as pessoas morriam e iam para o além, haveria um julgamento e que nesse julgamento seria pesada a quantidade de boas ações dessas pessoas e assim elas iriam para o paraíso ou não. E também dentro dessa crença religiosa da vida do além, eles faziam o processo de mumificação, que era um processo que durava aproximadamente 70 dias, certo? Para a preparação do seu corpo, em que todos os seus órgãos eram retirados, você era embalado em várias faixas, certo? Seu corpo ele era guardado para que fosse utilizado na vida pós-morte, tá certo? Curiosidade, o seu coração era deixado dentro desse corpo justamente para que durante o juízo final as suas ações fossem pesadas, tá certo? Essa é uma técnica, embora de uma civilização antiga, uma técnica muito avançada que deixava os corpos em em níveis de conservação muito altos, tá certo? Tanto que muitas dessas múmias são estudadas até hoje, beleza? Uma curiosidade que a gente pode citar aqui, um faraó, certo? O Amenófis IV, ele foi responsável por tentativa da quebra do sistema politeísta, ou seja, da crença de vários deuses, para tentar implementar o monoteísmo, certo? Que é a crença em um único Deus, o Deus que ele chamava de Deus Atom, tá certo? Infelizmente, essa ideia dele não foi colocada à frente, a população, alguns sacerdotes se revoltaram e acabaram tirando ele do poder, certo? E posteriormente voltando às suas crenças politeístas, certo? Outra curiosidade também, puxando o gancho da mumificação, do mesmo jeito que a escrita era elitizada, o processo de mumificação também era um processo elitizado, tá certo? Apenas as pessoas que tinham muito dinheiro eram capazes de pagar pela mumificação, certo? Inicialmente, era apenas dos faraós, mas sendo estendida para outras classes sociais como os sacerdotes, tá certo? Permitindo que fosse assim elitizada, certo? Eu espero que tenha ficado compreendido essa ideia dos sumérios e dos egípcios. A gente se vê numa próxima oportunidade. Um beijo, tchau, tchau, galera!